eu me sinto confortável. Fique à vontade. Bom, que a espiritualidade amiga possa sempre estar próxima de nós. Conta-se que um mestre, ele estava caminhando com o seu discípulo numa região assim muito pedregosa, muito assim, a vegetação muito espessa, o caminho muito difícil, com muitas pedras para andar. Eles já estavam andando já há algum tempo e estavam cansados. Aí eles avistaram, em um determinado momento, uma casinha, assim, bem simplesinha, que parecia assim que as pessoas que ali habitavam deviam ser pessoas assim com muita dificuldade, pessoas muito humildes ali, mas ainda assim, como eles estavam muito cansados, eles foram até lá pedir abrigo para essa família. Aí então o dono da casa recebeu esses dois viajantes com muita boa vontade, convidou-os para entrar, convidou-os para jantar com eles, né? Dividiram com eles o pouquinho que eles tinham entre eles para comer. Era assim um lugar realmente muito humilde e uma família muito numerosa vivia ali. Aí o mestre, então curioso, pergunta para o dono da casa: como que vocês aqui sobrevivem, né? Porque eu percebo que vocês têm bastante dificuldades aqui, né? Bastante privações. Como que o senhor está conseguindo fazer, né, para alimentar a sua família? Como que o senhor está conseguindo viver? Aí então o dono da casa explica que eles têm como uma fonte de renda uma vaquinha. Então, com essa vaquinha, eles tinham condição de tirar o alimento deles. Era a única fonte de renda. Então, eles aproveitavam o leite, do leite eles faziam o queijo. Aí, com os excedentes daquilo que eles não comiam, eles iam até a vila e faziam trocas por outros produtos que eles precisavam. E assim eles iam vivendo. Esse mestre e seu discípulo ficaram, então, junto dessa família por mais alguns dias. Aí chegou o momento em que eles se despediram e quando eles já estavam um pouquinho afastados já da casa, o mestre diz assim para o seu discípulo: você vai retornar àquela casa e às escondidas você vai pegar aquela vaquinha e vai jogar o penhasco abaixo. O discípulo ficou horrorizado porque ele dizia assim: mas mestre, é a única fonte de subsistência dessa família, como que o senhor me pede para fazer uma coisa dessas? Aí o mestre: por favor, só faça o que eu estou te pedindo. E o discípulo, acostumado a não questionar muito o seu mestre, acostumado a obedecer suas ordens, mesmo se sentindo culpado, se sentindo contrariado, ele então furtivamente voltou, né, naquele lar e na primeira oportunidade que ele teve, ele jogou a vaquinha ribanceira abaixo e foram embora. Aí passaram-se alguns anos e novamente eles retornaram por aquele mesmo caminho tortuoso. Só que no íntimo do discípulo ainda ficava aquela culpa de quando ele, né, obedeceu ao seu mestre e jogou a vaquinha para o precipício abaixo. Ele ainda ficou pensando muito tempo sobre isso e a sua consciência pesava muito. E sem dizer para o seu mestre, quando ele teve a oportunidade, ele se afastou um pouquinho do mestre e foi procurar onde estava aquela casinha humilde onde vivia aquela família para saber o que tinha acontecido com eles e pedir perdão para o dono da casa pelo que ele fez. Então ele andou mais um pouquinho, olhou para um lado, olhou para o outro e não conseguiu mais ver aquela casinha humilde. Pelo contrário, na mesma direção onde tinha aquela casinha, agora nesse momento tinha uma casa muito maior, uma casa que parecia ser muito confortável, com um lindo jardim, uma casa que parecia ter muitos quartos. E ele estranhou muito, ele falou: gente, o que foi que eu fiz? Provavelmente aquela família, eles devem ter se mudado ou morreram de fome, alguma desgraça deve ter acontecido aqui. Aí ele então bateu a porta daquela casa maravilhosa lá para perguntar para os moradores se eles sabiam, por acaso, do paradeiro daquela outra família. Aí veio atender um senhor, que devia ser o dono daquela casa, muito bem vestido, muito bem vistoso. E aí ele perguntou: senhor, por favor, o senhor saberia me dizer onde está uma família, né,
que vivia aqui numa casinha bem simplesinha, porque eu estou aqui no mesmo caminho que eu vim alguns anos atrás, que nós passamos por aqui, e eu não consigo localizar mais aquela casinha. Aí esse dono da casa, então, abre um largo sorriso e o abraça. Ele fala, aquele pessoal que o senhor procura, essa família, somos nós. Aí o discípulo olha bem para ele, sem reconhecê-lo, e fala, mas como assim? Eu não estou entendendo. O que foi que aconteceu? O senhor tem certeza que aqui realmente o senhor vivia numa casinha assim, humilde, simplesinha? Ele falou, sim, somos nós, pode acreditar. Aí ele, puxa, mas o que foi então que aconteceu que provocou essa mudança tão benéfica para vocês, né? Vocês progrediram tanto, o que foi que aconteceu? Aí esse senhor então explica para ele disse assim, olha, teve uma noite que aconteceu uma tragédia gigante na nossa família. Por um acidente que não sabemos dizer por que aconteceu, o nosso único sustento, que era uma vaquinha que nós tínhamos, que o senhor se recorda disso, ela morreu, ela escorregou provavelmente, caiu o precipício abaixo e morreu. Nós ficamos tão desesperados com essa situação que nós saímos daqui do nosso lar e fomos até a vila procurar emprego. E começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, meus filhos começaram a trabalhar. E sem que nós percebêssemos, nós tínhamos tantas habilidades que nós não sabíamos que nós teríamos essas habilidades. Quando os trabalhos foram surgindo e a gente foi conseguindo realizar os trabalhos, as pessoas ficaram contentes com as nossas habilidades, foram dando cada vez mais trabalho para a gente e nós começamos a progredir até chegar aqui onde o senhor está vendo. Nós conseguimos reconstruir a nossa casa, aumentá-la, deixá-la mais confortável e graças a Deus estamos vivendo muito bem. Aí o discípulo sentiu melhor, ficou muito feliz, né? Abraçou novamente esse senhor, desejou felicidades para eles e seguiu seu caminho. Então hoje, para a gente estar meditando o Evangelho da Noite, hoje é para a gente meditar sobre uma lei que é muito importante para nós, que se chama a Lei do Progresso. Então, Deus, quando fez a todos nós, né, nós tivemos o mesmo ponto de partida. Todos nós fomos criados pelo mesmo ponto de partida. Só que cada um de nós foi criado simples e ignorantes. Nós não sabíamos nada. Nós éramos como crianças espirituais quando nós fomos criados. Só que Deus colocou em cada um de nós a sua sementinha, colocou em cada um de nós a sua centelha divina. Então, nós nascemos simples, ignorantes, imperfeitos, mas com toda a condição de, pelo nosso trabalho, pela nossa perseverança, né, pela nossa boa vontade, desenvolver as potencialidades que o nosso espírito tem latente em cada um de nós. E essas potencialidades que o nosso espírito tem, vêm dessa sementinha divina que Deus depositou em cada um de nós. Só que, na medida, né, em que nós fomos tendo as nossas experiências, é que nós vamos tendo as nossas oportunidades de crescimento. Então Deus fez a nós com o mesmo potencial, todos nós temos essa condição interna de crescermos, de evoluirmos, de progredirmos, não é? Só que assim, cada um de nós, essa sementinha só vai crescer na medida em que a gente trabalhar por isso. Então Deus nos deu todas as oportunidades, né? Nos deu a oportunidade de estarmos num mundo material reencarnando. A reencarnação, ela tem essa finalidade importante para nós, que é de dar as oportunidades que nós precisamos para a gente poder desenvolver as potencialidades do nosso espírito. É aqui no mundo encarnado, na convivência com as pessoas, no interagir com esse mundo, é que nós vamos ter a nossa possibilidade de aprendizado e a nossa possibilidade de crescimento. E assim, Ele fez a todos nós com o mesmo ponto de partida, com as mesmas condições de crescimento, só que Ele trouxe também para nós as leis morais. E dentro dessas leis morais que todos nós estamos
envolvidos nessas leis, nós precisamos compreender o que são essas leis na nossa vida. Então, a lei de progresso é uma das leis morais às quais todos nós, espíritos encarnados, estamos sujeitos. Essas leis foram estabelecidas por Deus com a finalidade de impulsionar o nosso crescimento, de nos amparar e de nos ajudar nesse caminho, porque nós temos muitas coisas ainda para aprender, nós temos muitas coisas ainda para desenvolver no nosso espírito e nós precisamos ter um roteiro, nós precisamos ter um caminho. Então, quando essas leis foram criadas por Deus, elas tiveram essa finalidade de dar esse impulso para nós, de dar esse direcionamento para nós, de dar esse caminho, de dar essa luz para a gente ir seguindo por ela, para a gente não se perder, né, nesse mundo de tantas possibilidades que nós temos aqui, nesse mundo encarnado. Então, a lei de progresso, ela é a seguinte, ela faz com que todos nós, na medida em que nós vamos tendo as nossas experiências e as nossas vivências, que a gente vá crescendo de acordo com o esforço de cada um de nós. Quando nós estamos acomodados em alguma situação nas nossas vidas, aí o que acontece com a gente? Para que a gente seja estimulado, para a gente procurar resolver essa situação, para a gente procurar ter contato com os potenciais que o nosso espírito tem, as dificuldades aparecem, os desafios aparecem, os problemas aparecem. Então, tudo que a gente vive aqui nesse mundo encarnado, tudo que acontece conosco, não é por acaso. Então, toda dificuldade que vem, todo obstáculo que vem para a gente ultrapassar, né, todo desafio que vem para a gente enfrentar, o intuito maior de tudo isso não é fazer com que a gente se deprima, com que a gente se recolha, com que a gente se lamente, com que a gente se vitimize, não é? Então, tudo que vem para nós, vem para nos desafiar, para nos estimular, para a gente continuar nessa caminhada evolutiva, para a gente continuar desenvolvendo o que a gente precisa. Então, todos nós, quando estamos aqui encarnados, a gente vem sempre com um propósito maior, né? Esse propósito maior é sempre para ganho do nosso espírito, é sempre para a gente ir um pouquinho além na nossa evolução, no nosso caminho evolutivo. Então, os problemas, as situações complicadas do nosso dia a dia, elas não têm o intuito de nos derrubar. Pelo contrário, ela tem o intuito de nos levantar, de mostrar para nós as capacidades que a gente tem, porque nós vamos movimentar as forças internas que nós temos na nossa alma. Se nós quisermos sair do sofrimento, se a gente quiser superar um obstáculo, a gente vai ter que fazer algo por isso. Então, nós vamos ter que procurar dentro de nós as condições para a gente estar modificando essa situação que está doendo na gente. E se nós não conseguirmos sozinhos, a gente vai procurar ajuda, a gente vai conversar com um amigo, a gente vai procurar alguém, a gente vai procurar estudar a situação, a gente vai se movimentar. Então, esse é o grande intuito de tudo aquilo que a gente passa nas nossas vidas. Então, a lei de progresso é algo ao qual nenhum de nós pode fugir, porque se nós fugirmos da lei do progresso, a gente vai estagnar, a gente não vai evoluir. E não é para isso que Deus criou cada um de nós, né? Então, nós somos criados simples, ignorantes, tivemos um ponto de partida bem simplesinho. À medida que a gente foi amadurecendo como espírito, né, nós somos adquirindo uma ferramenta muito importante, que é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquele poder que cada um de nós tem de escolher os seus caminhos. Então, na medida que nós somos amadurecendo como espíritos, porque, em princípio, quando éramos crianças espirituais, quando éramos ainda aqueles homens selvagens no templo da pedra, né, que nós vivíamos apenas naquela época por instinto de sobrevivência, né? O objetivo do homem das cavernas era a sobrevivência, porque vivia-se ainda num mundo muito hostil, ele precisava caçar, procurar o seu sustento, procurar se recolher das intempéries que aconteciam à sua volta, não é? Mas à medida que o mundo vai evoluindo e na medida também que a inteligência do homem foi crescendo,
foi melhorando, então foi se criando também a condição desse homem, né, de nós naquela época, temos o livre-arbítrio, temos a nossa escolha. Enquanto não podíamos escolher, né, os espíritos superiores nos circundavam. Nós tínhamos toda a assistência igual os pais dão com seus bebês, que ainda não sabem comer sozinhos, que ainda não sabem andar sozinhos. Então nós, como pais, como espíritos mais velhos, né, nós agasalhamos os nossos filhos, os nossos bebês. À medida que os nossos bebês vão crescendo, eles já podem se alimentar sozinhos. Na medida que eles aprendem a andar, eles já podem escolher seus caminhos sozinhos. Então, assim também aconteceu com a gente enquanto espírito. Enquanto éramos crianças espirituais, nós recebíamos toda a assistência da espiritualidade a nos conduzir nos nossos caminhos. À medida que a gente foi amadurecendo, né, aprendendo a mexer com fogo, aprendendo a conviver em comunidade com as pessoas, aprendendo a construir nossas casas, aí a civilização aos pouquinhos foi se organizando, foi se formando até os dias de hoje. Aí, na medida que o homem foi usando da sua inteligência para melhorar, né, suas condições de vida, isso também fez com que as suas condições de escolha aumentassem. Então, o homem chegou no momento em que ele já podia se valer das suas próprias escolhas. Então, aí ele já começou então a trilhar o seu próprio caminho, sem ter mais a dependência tão exclusiva como o pai e um bebê. Então, quando nós atingimos uma condição do nosso cérebro já trabalhar de uma outra forma, da nossa inteligência trabalhar a nosso favor, ao nosso conforto, que as civilizações foram se incorporando e tudo mais, até dentro das tecnologias que nós temos hoje, então nós ficamos com essa condição de fazermos as nossas escolhas. Só que aí nesse momento, o que acontece conosco? Quando nós temos essa condição de fazermos escolhas, aumenta também a nossa responsabilidade sobre as coisas que a gente faz. Então, dentro também dessa lei que nós temos de progresso, que faz com que a gente continue caminhando, que a gente continue evoluindo, crescendo como espíritos, crescendo no nosso desenvolvimento espiritual, existe uma outra lei também que nos acompanha, que é a lei de causa e efeito. Então, nós vamos aprendendo, por intermédio dessa lei, que tudo aquilo que a gente fizer para o próximo vai acabar voltando para nós de alguma forma. Então, isso faz com que a gente preste mais atenção nas coisas que a gente está fazendo. Então, todos aqueles pensamentos que a gente mantém, né, no nosso íntimo, os nossos sentimentos que a gente agasalha no nosso íntimo, tudo isso vai dar causa, né, tudo isso dá causa a efeitos que acontecem na nossa vida. Então, quando nós agasalhamos o nosso coração, no nosso íntimo, sentimentos muito ruins, nós nos sentimos muito infelizes. Então, quando nós agasalhamos sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento, então tudo que está à nossa volta parece que fica tudo muito negativo, muito ruim, e nós atraímos para nós muito sofrimento. Ao passo que quando nós temos um sentimento mais de colaboração, de tolerância, né, de concordância com as pessoas, de compreensão, aí as coisas à nossa volta parece que ficam um pouquinho mais leves, um pouquinho mais tranquilas. E tudo isso são coisas para a gente prestar atenção, porque são coisas que a gente passa no nosso dia a dia. Então, a nossa evolução, o nosso progresso, ele vai acontecer não só pelo nosso esforço com as coisas que a gente faz no sentido das necessidades materiais que a gente tem. Esse é um progresso que nós merecemos ter, com certeza, e vai depender do esforço de cada um de nós, da perseverança de cada um de nós. Só que o progresso também, ele acontece no nosso íntimo. Então, nós precisamos trabalhar, enquanto nós estamos aqui encarnados, o nosso progresso moral também, ele
ele é muito importante, porque nós precisamos sim desenvolver todas as potencialidades do nosso espírito, todas as nossas capacidades de inteligência, de força, de coragem, de determinação. Só que nós precisamos prestar muita atenção também nas nossas atitudes, na qualidade dos nossos pensamentos e na qualidade dos nossos sentimentos, porque isso tudo junto é que vai ajudar a impulsionar o nosso progresso em termos de espírito. É isso que vai impulsionar o nosso crescimento espiritual. Então é muito importante a gente prestar atenção nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente deseja para o próximo, nas nossas atitudes, porque tudo aquilo que a gente está fazendo hoje, isso pode vir a refletir em consequências assim muito ruins. Se nós estivermos agindo pelo lado contrário ao do bem, isso pode atrair para nós muito sofrimento futuro. Então, muitas vezes, muitas coisas que a gente está passando hoje, muitos obstáculos, né? Muitos problemas, muitos conflitos, muitas vezes a gente não entende nesse momento por que nós estamos passando por isso. Se não demos causa agora a tanto sofrimento, por que nós estamos passando por isso agora? Então, o Espiritismo veio para nos ensinar que nós estamos sempre submetidos às leis divinas. Então, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, tudo aquilo que a gente fizer para o próximo, tudo aquilo que a gente desejar para o próximo, isso vai acabar voltando para nós de alguma forma. Então, se semearmos na vida das pessoas o sofrimento, esse sofrimento um dia vai vir para nós. Né? Se nós semearmos a discórdia na vida das pessoas, o desequilíbrio, nós vamos colher os frutos desse mau plantio, em sofrimento para nós. Então precisamos prestar atenção no que a gente faz, precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque nós vamos construindo com as nossas atitudes, com o uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos construindo dia a dia, né, como vai ser a nossa vida, tanto nesse momento presente como no momento futuro. Então, para a gente ter uma boa semeadura futura, né, nós precisamos fazer uma boa semeadura agora. Para termos uma colheita boa futura, precisamos fazer uma boa semeadura desde já. E precisamos prestar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta, porque sempre que nós estivermos estacionados, sempre que nós precisarmos tomar atitudes que a gente não toma, né? Sempre que a gente precisar seguir um caminho que vai ser benéfico para nós e a gente não caminha, a vida, né, vai dar um jeito de mostrar para nós que a gente precisa se mexer. Então são aí que chegam para nós os desafios, aí que vêm os obstáculos, porque muitas das vezes, quando estamos bem, nós estacionamos. A gente não procura fazer nada diferente, porque está bom do jeito que está. Então, muitos de nós precisam ser estimulados para continuar andando. Muitos de nós têm essa necessidade de ter esse algo a mais que venha a chacoalhar um pouquinho com as nossas estruturas. Porque a lei de progresso nós não podemos fugir. Se a gente não continuar sempre seguindo em frente, né, se nós não usarmos todas as nossas capacidades, se a gente não fazer as coisas que nós temos condição de fazer já, né, nós estacionamos. Quando a gente estaciona, a gente não evolui. A gente não perde tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente já conquistou, mas a gente estaciona. Quando a gente estaciona, a gente atrai sofrimento para nós, porque nós vamos estar contrários à lei divina. Então, para que nós tenhamos a evolução, a perfeição a que todos nós somos destinados como espíritos, a gente precisa trabalhar bastante. A gente tem muito aprendizado pela frente, a gente tem muito caminho pela frente. E nós precisamos ter uma fé bastante sólida, né? Porque nesse mundo aqui que a gente vive, nós passamos por situações muito complicadas. Muitas situações nós passamos, muitas situações a gente observa que as pessoas estão passando, né? Muitas vezes a gente se entristece também, né?
pelas dificuldades que a gente vê à nossa volta, pela violência, né, pelo desamor, né, pelas discórdias tantas que a gente vê à nossa volta. Mas então, o que nós precisamos entender é que cada um de nós está num processo evolutivo. Cada um de nós está num nível de evolução. E esse nível de evolução depende do esforço de cada um de nós. Então, existem pessoas que acabam tendo que levar o empurrãozinho, né? Existem pessoas que se acomodam demais em situações que, embora estejam ruins, a pessoa prefere assim do que de repente encontrar uma solução para aquilo. Então, o que acontece? Essa pessoa está atrasando um pouco a evolução dela. E existem outras pessoas que são mais assertivas, que seguem o seu caminho mais em linha reta, que enfrentam os seus problemas, que não apresentam nenhum tipo de desculpa, né? São pessoas que não colocam a culpa em ninguém pelo que está acontecendo com ela, mas pelo contrário, procura achar uma solução pelo que está acontecendo, né? Se não conseguir sozinho, vai pedir ajuda. Se não conseguir resolver, vai pedir para Deus, né? Mas sempre se movimentando, sempre seguindo, sempre andando em frente. Então, existem espíritos que têm essa força, que têm essa coragem, e esses espíritos vão crescendo, vão evoluindo. E aqueles que, né, ficam um pouquinho mais à retaguarda, né, aqueles que são rebeldes, né, aqueles que não querem crescer, né, aqueles que ficam presos no seu erro, não saem, né, do seu erro, essas pessoas vão evoluir também, só que vão acabar atraindo para si mais sofrimento, porque vão precisar de mais estímulo para seguir em frente. Então todos nós, nesse mundo encarnado, temos muitas oportunidades de crescimento. Então vai depender do esforço de cada um de nós, do empenho, da determinação. E nós vivemos para evoluir, para progredir, nós não fazemos isso sozinhos. Nós precisamos conviver sempre com as pessoas, né? Se nós fôssemos evoluir sozinhos, se não precisássemos de ninguém, cada um de nós ia nascer numa ilha deserta. Mas Deus, né, não fez isso com a gente. Deus colocou a gente no meio das pessoas. Por quê? Porque nós aprendemos com os nossos irmãos, nós aprendemos uns com os outros, pela essa diversidade que existe. Assim como existem irmãos nossos que estão assim ainda, né, na evolução, estão se arrastando um pouquinho, estão, né, ainda num degrau de evolução não muito bom, existem outros irmãos nossos que já estão num grau de evolução bem melhor do que a gente. Então esses que estão num grau de evolução um pouquinho melhor que a gente, Deus coloca ele no meio de outras pessoas com grau evolutivo um pouquinho menor, para que elas possam ser ensinadas, para que elas possam ter uma oportunidade de alguém que lhes estenda a mão, para que essa pessoa também caminhe, para que essa pessoa também cresça. Então é por isso que nós vivemos todos juntos e misturados, porque uma hora nós estamos ensinando alguém, estamos amparando alguém, em outros momentos somos nós que estamos sendo amparados, somos nós que estamos sendo ensinados, ajudados. Então, o viver em sociedade é muito importante para a gente, porque também na diversidade, né, na convivência, no interagir com aqueles espíritos que são diferentes da gente, a gente aprende muito com isso. E nós temos oportunidade de estarmos desenvolvendo também toda a nossa paciência, toda a nossa tolerância, porque o conviver com as pessoas que pensam como a gente, que são nossos amigos, que gostam da gente, que nós amamos, essa convivência é muito boa. Mas o nosso empenho maior, o nosso esforço maior, o nosso aprendizado maior está em conviver com os diferentes. Então, quando nós convivemos com os diferentes, então vamos colocar em choque aquelas virtudes que a gente ainda está precisando desenvolver. Então, aí é que nós vamos ver como está o nosso grau de paciência, como está o nosso grau de tolerância, como está o nosso grau de compreensão. É nessa convivência uns com os outros, né, que nós vamos ter essa oportunidade de estarmos progredindo esse nosso lado moral.
porque ali é que nós vamos ver, né, como que nós interagimos com essas pessoas, se nós conseguimos ter a aceitação das pessoas que são diferentes da gente, se nós conseguimos conviver com respeito, não é? Se nós conseguimos interagir da melhor forma possível com essas pessoas. E muitas das vezes, essas pessoas que são opostos a gente, que são diferentes da gente, convivem muito próximos de nós, que são aqueles que convivem com a gente nos nossos lares. Então, muitas vezes, o nosso desafio maior, né, o nosso progresso maior está dentro do nosso próprio lar, porque ali é um lugar onde nós estamos tendo oportunidade de conviver com espíritos com os quais a gente precisa se harmonizar, com os quais, em algum momento das nossas tantas vidas, o Espiritismo nos ensina também que para nós crescermos como espíritos, para nós nos desenvolvermos, progredirmos e evoluirmos, nós vamos ter muitas chances de estarmos aqui encarnados. Em uma oportunidade só de vida, a gente não tem a possibilidade de estarmos desenvolvendo todas as potencialidades do nosso espírito. Uma vida só é muito pouco. Então nós vamos sempre ter muitas oportunidades de ir e vir para esse plano material, tantas vezes quantas forem necessárias, para a gente poder fazer essa evolução, para a gente poder ter essa oportunidade de crescimento do nosso espírito. E nessas oportunidades tantas que nós temos de convivência com as pessoas, nessas tantas vidas que já tivemos, fizemos muitos amigos, muitos espíritos queridos, mas ao mesmo tempo também nós nos desarmonizamos com muitos outros, né? Espíritos com os quais a gente pode ter prejudicado, espíritos que talvez tenham nos prejudicado. Então, para que a nossa evolução também ocorra, Deus quer que nós aprendamos a conviver melhor uns com os outros. A harmonia é necessária para que a gente consiga ter essa evolução, porque a evolução maior do nosso espírito vai se dar quando a gente aprender a amar o nosso próximo, o nosso semelhante, incondicionalmente. Então, até a gente chegar nesse nível de amor incondicional, nós vamos precisar conviver muito com as pessoas, nós vamos ter que desenvolver muitas qualidades, muitas virtudes, porque não é muito fácil a gente amar uma pessoa e não ter uma condição para amar aquela pessoa. Normalmente nós amamos aqueles que compactuam do mesmo pensamento que a gente, dos mesmos gostos, aquelas pessoas que, né, nos aceitam como somos. Agora, aqueles que são diferentes de nós, é muito complicado. Existem momentos em que a gente não aceita que a pessoa pense diferente, que a pessoa aja diferente, que a pessoa tenha um modo de vida diferente. Então, o nosso aprendizado maior enquanto espíritos é aprender a conviver o melhor possível com os nossos semelhantes. Então, essa harmonização nós precisamos fazer. Então, sempre que nós estivermos, né, nessas oportunidades todas de vida que já tivemos, nós vamos sempre estar retornando ao lado daqueles espíritos com os quais nós temos algo para resolver. Nós temos algo para a gente resgatar. Nós temos algo para a gente harmonizar. Então, toda aquela pessoa que é muito difícil nas nossas vidas, todo aquele relacionamento que é muito complicado nas nossas vidas, é aí que está também o nosso aprendizado, é aí que está também a nossa oportunidade de crescimento. Então, nós precisamos, né, ter essa visão maior, né, do que a nossa vida. Aqui, esse momento, ele é para nós um momento de aprendizado, né, um momento de ter as nossas experiências, um momento da gente desenvolver nossas habilidades. Mas aqui não é, né, o nosso lar de verdade. O nosso lar verdadeiro é o plano espiritual. Para todos nós, o lar verdadeiro é o plano espiritual. Então, aqui nós vivemos momentos de aprendizado, momentos que vão ser muito importantes para o crescimento do nosso espírito, para o nosso crescimento enquanto espíritos eternos. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, por mais difícil que possa parecer, são momentos que vão passar.
E a gente pode fazer com que esses momentos passem de uma forma mais suave, dependendo da forma como a gente encarar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, de acordo com o que a gente, né, resolver fazer em termos de harmonização, em termos de equilíbrio, em termos de aceitação, em termos de respeito. Então nós precisamos seguir sempre uma linha de que se nós seguirmos essa linha, nós vamos ter assim menos oportunidades de errar. Se nós tentarmos, né, fazer isso, nós vamos ter assim menos possibilidade de erro se a gente fizer para o próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse para a gente. Se a gente de repente olhar para o nosso semelhante e perceber que ele é um ser universal também, um espírito eterno, que está na sua luta de aprendizado tanto quanto a gente, que tem também suas mágoas, seus conflitos, né, suas ansiedades, suas preocupações, não é? Se nós conseguirmos nos colocar no lugar dos outros para poder compreender melhor o que se passa na vida dessas pessoas, a nossa convivência vai passar a ser melhor. A nossa aceitação vai ser mais suave, o nosso respeito vai brotar melhor. E com isso, fazendo assim, a nossa convivência com aqueles que estão mais próximos de nós vai ser mais leve, vai ser mais suave. E todos vão estar caminhando juntos para o crescimento e para o progresso. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem que eu trouxe para vocês, porque tudo reside, sabe, dentro daquilo que a gente pensa, tudo daquilo que a gente sente. Então, se a gente conseguir modificar, né, o nosso universo interno aqui, se a gente conseguir modificar a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos, nós vamos ter condição de estar convivendo melhor com as pessoas à nossa volta. Então, a mensagem diz assim. Ela diz assim: tenha bons pensamentos. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações vão se transformar em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Então era essa a mensaginha de hoje. Aí nós vamos agora nos acomodar nas nossas cadeiras. Posso fazer? Alguém quer fazer? Então tá bom. Vamos nos acomodando nas nossas cadeiras, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos interiorizando, vamos pedir a Deus que faça com que os nossos corações se encham de esperança, se encham de alegria pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita, estarmos estudando, estarmos nos esforçando para nos melhorarmos, estarmos no caminho do bem, procurando fazer o melhor que a gente pode pelas nossas vidas e pelas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Vamos pedir a Deus, vamos pedir aos bons espíritos que possam recolher de nós as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, e que esses sentimentos de paz, de harmonia, de equilíbrio possam ser direcionados a todos aqueles que estejam necessitados nesse momento. Que essas vibrações de paz possam chegar até os hospitais, nos leitos de dor. Que essas vibrações de paz, de harmonia possam chegar aos asilos, onde existem tantos idosos lá, esquecidos, que foram de suas famílias. Que essas vibrações de paz e de amor envolvam a todas as creches, envolvam a todos os orfanatos, envolvam a todas as casas de assistência, essas casas benditas de auxílio. E que essas vibrações possam se estender ainda mais e envolver os nossos lares e a todos que lá se encontrem. Que Deus nos ilumine, nos envolva com toda a sua paz, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, para que nós possamos ter bastante motivação, bastante certeza de que tudo que nós vivemos aqui é para o nosso bem, é
nosso aprendizado, que todos nós possamos receber energias de muita força, de muita coragem, de muita perseverança, para que a gente continue se esforçando para se melhorar, se esforçando para se modificar para o bem, se esforçando para aceitar as pessoas e situações que a gente não pode mudar, aceitar as coisas que a gente não pode mudar e ter a certeza daquilo que a gente pode fazer e fazer com bastante amor, com bastante coragem, e que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas, nos impulsionando, nos dando luz, para que a gente continue perseverando nesse caminho do progresso, nesse caminho da evolução. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.